Pastor Carlos. Dando início à nossa exposição, o que é importante entender aqui, o texto fala exatamente em estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Esse é o versículo 14 de Efésios 6. Então, nós já iniciamos aqui com o primeiro verbo, estai firmes. Nós podemos aqui, de novo, recorrer aqui a uma ferramenta da exegese, que é a etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? Ela nos leva à origem da palavra, ela nos leva ao sentido original da palavra. E essa palavra, que na verdade é um verbo, estar, ela foi traduzida da palavra grega chamada esteme. Esteme literalmente significa permanecer. Permanecer. E aí, essa é uma palavra autoexplicativa, porque ninguém precisa de muita explicação para entender o que é permanecer. Mas apenas a título de ilustração, ou ilustração não, apenas a título de melhorar um pouco o entendimento, permanecer é um verbo que exprime uma conduta oposta à de abandonar. Quem permanece é o oposto de quem abandona. Quem permanece, fica. Então, o que a palavra está nos dizendo é isso. Nós devemos prestar atenção nos opostos, porque é justamente aquilo que Deus quer nos comunicar. Deus quer nos comunicar aquilo que Ele não quer que nós façamos. Ele quer nos comunicar aquilo que não vai agradar a Ele. Então veja, o verbo permanecer é o contrário de provisório. Permanente, permanecer é o contrário daquilo que é provisório, daquilo que é temporário, daquilo que é incerto. Veja, lá, Hebreus 10, 38, Abacuque 2,4, porque o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, observem bem. Retroceder significa o quê? Abandonar, que é o oposto de permanecer. Começamos a entender. De novo, nós lembramos o episódio da travessia do Mar Vermelho. Eu convido aqueles que estiverem nos assistindo, aos irmãos, que abram lá, por favor, em Êxodo capítulo 14. Lá em Êxodo capítulo 14, os irmãos vão ver no hebraico essa mesma palavrinha. Vocês vão ver Deus dando a mesma orientação. E aí nós vamos entender por que é que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho porque o povo obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Veja, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Está assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje
vistes, nunca mais o vereis para sempre. Então, repetindo, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Essa palavra aqui, estai quietos, no hebraico é yazav. Yazav, pastor, significa o quê? Significa ficar na posição. Sabe aquela pessoa que você fala com ele assim, fica quieto aí, e ele está assim, está se mexendo para lá e para cá. Você fala, não, fica quieto. Esse quieto significa fica na posição. E quando Deus fala para eles, fica na posição, Deus estava falando para eles outras coisas que no hebraico eles entendiam com muita facilidade. O que era que Deus estava falando? Não abandona, não deserta, não retrocede. Poxa, eram 1.300.000 pessoas, pastor Carlos, que estavam numa prainha que só cabia esse número mesmo de pessoas. Sabe por que essa praia existe até hoje? É uma praia que está lá no Golfo de Aqaba, chamado Nueiba. Está lá até hoje. Então, eles tinham o Mar Vermelho à frente e atrás tinha o melhor das tropas de Faraó. Era como se fosse o bope de Faraó. Então, a pessoa, quando está exprimida numa situação dessas, não está vendo saída, a primeira coisa que ela faz, tá bom, me rendo. Ok, brincadeirinha, eu vim aqui dar um passeio, esqueci de avisar. Não, não era isso que Deus queria. E eles já vinham reclamando com Moisés, poxa, você trouxe aqui a gente para esse deserto, onde só tem sol, não tem comida, a gente está com saudade do peixinho, a gente está com saudade da carninha das aves, e não sei o que, lá tinha água e tal. Deus foi dando suprimento de tudo isso à medida que eles reclamavam de falta de água, está lá, Meribá, Moisés foi lá e feriu a rocha, saiu água em pleno deserto. Estava com vontade de comer o pãozinho, Deus foi lá, mandou o maná. Estava com vontade de comer carne, Deus foi lá, mandou as codornizes. Então, é disso que nós falamos, é disso que Deus está falando. E aqui, agora, vamos lá para frente, séculos mais tarde, o apóstolo está falando, estai firmes, fica firme. Esteme, no grego. Não abandona, meu irmão. Eu sei que você está cercado. Eu sei que você está numa situação conflituosa. Eu sei que parece que não tem solução, mas fica firme, porque Deus vai mandar a provisão. Foi disso que Moisés falou. Foi disso que Davi falou. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Sabe por quê? Os montes em Israel são montes mesmo, altíssimos. As mais das vezes as habitações são entre os vales. E tem vezes, por vezes, o sol não chega lá embaixo. Então, Davi estava reproduzindo aquilo que ele estava vendo, a sensação de angústia, de estar cercado por montanhas enormes que ele não poderia fazer nada. Então ele diz, elevo os meus olhos para os montes, grande pra caramba. Mas de onde vai vir meu socorro? Ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O não você já tem. O medo já está em você. O que você não tem é a coragem do Espírito de Deus. Porque a palavra diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem, nos deu um espírito de perseverança, de determinação. Porque o medo produz o tormento, mas o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo. Se você tem consciência do Deus que você serve, então você vai permanecer firme, você não vai abandonar, você não vai retroceder, porque Abacuque disse, porque se retroceder você vai entristecer o Senhor.
Se você duvidar, dúvida é sinônimo de rejeição de fé. Veja, não existe fé na dúvida. Vamos ver o que o apóstolo Tiago fala a esse respeito? Tiago fala o seguinte: apóstolo Tiago, Yaakov, Tiago, o verdadeiro nome dele hebraico é Yaakov. Todo mundo lembra de Jacó, mas foi traduzido como Tiago, irmão do Senhor. E ele vai dizer assim: peça, porém, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Homem de coração dobre. Ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu tenho fé, ora eu não tenho fé. Vai para a igreja, chega lá na igreja, o pastor está naquela bênção, o pastor está naquela unção maravilhosa, e fala, porque você vai vencer, porque Deus vai abrir o mar para você, você vai vencer, você é mais do que vencedor. Aí ele está lá no culto, aleluia, eu vou vencer, e tal, acaba o culto e vai para casa. Aí ele sai com aquela frase na cabeça, eu vou vencer. No dia seguinte ele acorda. Aí ele acorda com aquela frase na cabeça, aí ele diz assim, como é que é mesmo que o pastor falou? Será que eu vou vencer? Aí passa o dia. No final do dia ele já diz assim, não sei se eu vou vencer não. Eu não sei não. Eu acho que Deus me esqueceu. Olha bem, esse é um homem de coração dobre, de coração dobrado. Uma hora ele acha que vai vencer. Deus não tem prazer nisso. Isso é sinônimo de rejeição de fé. Então, essa palavra que tem a ver com permanecer, não abandonar, ficar firme, permanece. É disso que Deus está falando. Por quê, pastor Carlos? E, irmãos, até você que não é crente, que está nos assistindo aí, que eu tenho certeza que muita gente que não é crente vai assistir esse vídeo e vai entender. A palavra-chave de toda a oposição que você encontra na sua vida, a palavra-chave para quem está passando por um período de adversidade, um período de perseguição, um período de falta, de ausência, de perda. A palavra-chave é resiliência. Anote essa palavra aí. Resiliência. O que é resiliência? Eu vou te falar. Mas eu vou falar para você da resiliência dentro da doutrina militar. Porque é disso que se trata. Porque Paulo está falando de quê? Está falando para o guerreiro, o combatente. Porque ele está falando das armas e armaduras de Deus. Então veja, desde a antiguidade até os dias de hoje, nem sempre quem ganha a batalha são aqueles que têm maior exército, as melhores armas, a maior quantidade de munição, a maior quantidade de exército. Olha, qualquer dia desse eu vou poder falar isso aqui para vocês. Israel é a prova viva de que isso não define batalha. Israel, no ano de 1967, enfrentou uma batalha com 7 países, ficou cercado
no dia de Yom Kippur. E o que parecia impossível, Israel derrotou os 7, incluindo Egito, Líbia, Síria, Irã. Israel derrotou os 7. E para esculachar ainda os inimigos, as Forças Armadas, chamada de IDF, Israeli Defense Force, as Forças Armadas de Israel, entraram dentro do Egito, foram para dentro do Cairo. Eles iam dominar o Cairo. Aí o presidente da ONU pediu, por favor, não faça isso. Vai ser uma desmoralização muito grande. E eles pararam e retornaram, mas deixaram lá a prova. Ó, eu estive aqui. Vocês foram me pegar, né? Eu estive aqui. Porque é o Deus Todo-Poderoso, porque é uma promessa de Deus que ninguém, nenhum dos inimigos prevaleceriam sobre Israel. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nenhum inimigo vai prevalecer sobre você. Pode vir para cima de você, pode usar a arminha, pode fazer tudo isso. Mas Deus não vai permitir que o propósito pelo qual foi engendrado todo esse plano vá se cumprir contra você. De jeito nenhum. Então veja, resiliência significa quem ganha a batalha é aquele que sabe ser resiliente. Resiliente é aquele que se supera, ele sabe suportar com dedicação, com paciência, com determinação, os ataques, as pancadas, as humilhações, as ofensas, tudo isso. O Senhor Jesus suportou muito mais por nós. Então vejam, resiliência é justamente isso. Quer um exemplo atual de resiliência? Eu falei Israel, não falei? Em 1967. 1967, ok? Agora eu vou falar o exemplo de 2022. A Ucrânia. A Ucrânia é um exemplo de resiliência. Porque a Rússia entrou na Ucrânia com todo o seu poderio, com toda a sua avalanche de tecnologia, de canhões, de soldados. Era só para 20 dias. Tem mais de 3 meses lá. Estão tentando ver se consegue. A Ucrânia permitiu que alguns territórios lá, Donetsk, alguns territórios lá, porque já tinha uma força rebelde lá, querendo mesmo se bandear para o lado russo. Então eles deixaram. Mas Lviv, que é a capital, não entraram. Mariupol virou um queijo suíço. Mas as cidades que são mais importantes, os russos não conseguiram. E não vão conseguir. Isso se chama resiliência. Vários países mandando mensagem para o presidente da Ucrânia: escuta, olha, se rende, faz uma rendição digna, conversa aí com o presidente da Rússia e tal. Ele sabe qual foi a resposta que ele deu, pastor Carlos? Ele falou: eu não posso. O povo se recusa a abandonar a sua nação. O povo se recusa a entregar uma terra que foi dos pais deles. O povo se recusa. O povo prefere morrer, ser trucidado, do que ser escravizado. Então é disso que se trata. Isso é resiliência. Em 2022. Então, assim, pastor Carlos, existem outros textos que vão falar a esse respeito, de resiliência. É só o primeiro verbo de um versículo, tá? Olha quantas coisas nós estamos falando. Veja. Então, existem vários textos que apontam para essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, eu quero destacar aqui, o testemunho que ele dá para nós lá em Filipenses. Filipenses,
No capítulo 4, nós vamos ver um testemunho maravilhoso do apóstolo Paulo. Capítulo 4, dos versículos, no versículo de 11 a 13. Está escrito assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Guarde essa formação dele. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, quanto a padecer necessidade. Aí vem a frase de fechamento: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele pode? Porque ele está instruído. Então aí vai um recadinho. Esse pessoal que diz que o conhecimento não é importante. O conhecimento da palavra é importante. Porque vai ser através da palavra que Deus vai falar com você. Na oração, é monólogo, é você falando com Deus. Mas na leitura, no estudo da palavra, é Deus falando com você, é Deus te instruindo, é Deus te motivando, é Deus te animando, é Deus te levantando, é Deus te motivando, é Deus te dando esperança, é Deus te dando visão de futuro, é Deus te fazendo promessa, aleluia. Aqui, na palavra. É claro que só conhecimento bíblico não é nada. É só um conhecimento comum. Mas o conhecimento bíblico, com vida espiritual, com oração, com jejum, com a dedicação, principalmente com a obediência à palavra de Deus, aí sim. Porque o conhecimento bíblico vai levar você a ter uma intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai levar você a uma dimensão do poder da palavra de Deus. É isso, é disso que se trata. Outro que vai nos dar um testemunho muito importante também, é o apóstolo Pedro. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo vai nos dizer o seguinte: diz assim, é uma ordem. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele, no seu tempo, vos exaltará. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, de novo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele, ao seu tempo, os exaltará. Não é no nosso tempo. E aí o apóstolo, para dizer para você, olha só, Deus tem um remedinho para você, enquanto não vem a solução, Deus tem um remedinho para você. Qual é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra combina com aquela palavra lá de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, pela oração, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo está concordando com isso. E os dois concordam ainda com Tiago, no capítulo 7. Vai falar também disso. Ele diz o seguinte, o apóstolo Tiago, no
capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja, sempre Deus falando, permanece, não abandona. Está ansioso? Calma. Eu tenho um remédio para a sua ansiedade, é oração. Eu tenho um remédio para a sua ansiedade, lê a minha palavra, procura conhecer mais de mim, procura buscar o que eu fiz aqui nos tempos passados. Olha como eu fui misericordioso, olha como eu fui longânimo. Se eu fui longânimo com eles, por que eu não posso ser com você? Se eu ressuscitei várias pessoas, tirei da morte, por que eu não posso resolver o seu problema? Então é Deus falando, calma, calma. A última palavra é do Senhor. Porque passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A última palavra é sempre do Senhor. Porque o nosso Deus é o mesmo. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é o mesmo Deus. O Deus que fez a promessa é poderoso para sustentar a palavra que empenhou, a palavra que está escrita. É o mesmo Deus. Pastor, eu queria que desse uma saudação à nossa querida irmã Isabel, ela Filipinas. Ela está lá na Filipinas e ela é uma pessoa que a gente conversa. Hoje ela tem um trabalho missionário na casa dela, ela era de uma outra religião e hoje ela tem um trabalho aberto na casa dela lá nas Filipinas. E ela está conosco aí. Ela fala um pouco castelhano e fala inglês fluente. Amém, irmã Isabel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno levante seu rosto sobre a sua vida aí nas Filipinas. Aliás, as Filipinas têm um idioma onde mistura muito castelhano. Tem muitas palavras de português dentro do idioma filipino. É uma mistura, até devido a um período de colonização portuguesa. Então, Deus abençoe a sua vida aí, viu, minha irmãzinha? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê visão, que o Senhor te cubra a sua entrada, a sua saída. Em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado pela sua presença aqui. E, por favor, irmã, compartilhe aí esse trabalho que nós estamos fazendo com outros irmãos, com outros missionários. Outro dia foi para onde mesmo, pastor? Síria, Líbia, não, né? Não, a gente estava no Afeganistão. No Afeganistão, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, nós só temos que agradecer ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso por esses irmãos aí que estão nos prestigiando, mas que, na verdade, eles estão, sim, prestigiando a palavra de Deus numa dimensão diferente da pregação. Aqui, nós estamos explicando aquilo que é pregado. Pregar é você anunciar o Evangelho, mas ensinar é você explicar o que foi anunciado. Então, nós estamos explicando aqui. Glórias a Deus. Irmãos, continuando aqui, a palavra diz o seguinte. Eu tenho uma pergunta a fazer aqui, que a nossa querida ouvinte, ela fez aqui uma pergunta que ela ouviu que esse texto, Efésios 6,4, a armadura de Deus, ela falou que, ela disse assim, que quando ela aprendeu... Efésios 6,10. 10, e hoje nós estamos vendo o verso 14. 14. E ela disse que quando ela ouvia a pregação e a explicação de estudos, falava que o soldado era apenas uma alegoria. Era apenas uma alegoria, era apenas uma simplicidade, mas o que valia mais era o texto. E ela disse que hoje ela está aprendendo, ela hoje disse, poxa, eu estou conseguindo entender por que o texto, através da simbologia da própria armadura do soldado. Ela disse, eu estou mais firme, eu quero ficar mais firme. Só que eu não consegui encontrar resposta para isso. E eu agora estou vendo que... E veja, irmãos, na verdade nós estamos fazendo o que em teologia nós chamamos de contextualização do texto.
Nós estamos trazendo o fundo histórico, aquilo que as próprias escrituras nos dão uma notícia e que os escritores mais antigos atestam para nós e nos dão a confirmação. O apóstolo Paulo, eu não posso me alongar aqui, porque senão eu vou acabar repetindo o que está na nossa primeira live. Então eu Mas recomendo, ela pegou direitinho a coisa, ela eu pegou, ela disse, recomendo. olha, na introdução sua, ela disse, agora eu estou entendendo, olha aí, na introdução ela já pegou, já teve a Porque o pegada que as do texto. pessoas, o que as pessoas pensam como alegoria, não é alegoria, é contextualização histórica. Você traz, você traz para o estudo aquilo que gerou, o que o apóstolo olhou, viu, ele viu e o Espírito Santo falou: tá vendo aquilo? Ó, então ó, eu quero que o crente seja assim, assim. Aí o apóstolo olhava para o soldado e escrevia: ah, então ele tem a couraça, então tem que ficar firme. Ah, tá, então agora eu estou entendendo. Só que se passaram 21 séculos e nós não temos mais essas informações. Passaram 20 séculos, 21 séculos. E hoje nós precisamos trazer de volta o fundo histórico. E, infelizmente, são poucas pessoas que têm preparo, que têm formação para poder alcançar esse entendimento. Não estou dizendo que eu sou melhor, porque tem gente que é muito melhor do que eu, mas de, de lambuja, de lavada. Mas o que eu estou fazendo aqui é compartilhar uma coisa que tem muitos, alguns teólogos que também falam a esse respeito, alguns historiadores que também falam a esse respeito. Isso não É, prerrogativa minha. O fundo é uma, histórico, o apóstolo teve uma convivência com legionários desde cedo. No final do livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar. E lá ele era guardado pelos legionários. Então ele escutava muitas histórias, histórias entre aspas, ele escutava muitas das situações que eles viviam. Ele via os uniformes, ele via toda a armadura completa, porque eles às vezes tiravam e tudo. Então ele vem, quando ele vai falar de guerra espiritual, é tinha que daquilo que ser, ele viu. Ele tinha que ser. reproduziu. Tinha que ser, porque ele não poderia falar de outra coisa. Jesus, quando vai falar sobre o cuidado com a nossa vida, ele usou qual o contexto? Ele usou o contexto do pastor, o contexto das ovelhas. E o apóstolo, quando vai falar de guerra espiritual, ele usa o contexto das legiões romanas. Então vamos lá. E ele diz: estai firmes, pois, cingindo-vos com a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Veja, esse simbolismo do uniforme, da armadura, não é uniforme, é a armadura do legionário romano, levou o apóstolo Paulo a falar o quê? Cingidos com a verdade. O que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte: o camarada colocava a armadura. E a armadura, ela levava uma tira de couro que ele colocava na cintura. Essa tira de couro fazia com que a armadura ficasse colada no corpo. Ela não podia ficar larga. Porque se ela ficasse larga, ela ia desequilibrar ele. Se ela ficasse larga, ela não seria uma proteção eficiente. Então havia uma tira de couro na cintura que o legionário romano colocava, amarrava aquela tira de couro. É disso que ele estava falando aqui. E essa tira de couro, exatamente, nos diz o que espiritualmente? Que mantém a armadura firme no lugar. Nos fala que se nós de nada adianta você usar a armadura de Deus se ela não tiver Encaixar. ajustada na verdade. Ela tem que estar justinha com a verdade, justinha com a palavra. Está aqui.
Você pode fazer oração, pode fazer jejum, pode fazer monte, pode fazer o que você quiser. Se você não tiver ajustadinho aqui, você vai morrer. Você vai morrer. E você vai morrer, às vezes está no CTI e não sabe. Porque está se afastando da verdade. Então veja, nenhuma ação do Evangelho será bem sucedida se não tiver bem justa e bem ajustada com a verdade da palavra de Deus. Nenhum esforço humano, nenhum crente, qualquer que seja a sua posição, pastor, bispo, apóstolo, patriarca, como alguns falam aí, e seja lá o que for, e salve, salve, não sei lá quem, nenhum crente irá se sustentar ou sustentar com a sua armadura frouxa. Ou seja, ele vai comunicar uma mensagem, ele vai agir, ele vai transmitir inverdades, meias-verdades, distorções, heresias e invencionices. É a armadura frouxa. Por isso que o ensino da doutrina bíblica é fundamental. De novo, o conhecimento bíblico orienta a prática. E a prática aperfeiçoa o conhecimento bíblico. Você pratica porque você sabe porque você está praticando. E quando pratica, você conhece melhor a doutrina quando está sendo estudada. São duas coisas que andam juntas, inseparáveis. Não imagine nunca que conhecimento bíblico é bobagem, porque o próprio Senhor Jesus repreendeu os fariseus lá em Mateus 22, 29. Ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Primeiro vem as Escrituras, vem o conhecimento, depois vem o poder. Por quê? Porque é a palavra que vai te levar ao poder de Deus. Eu disse aqui, é o conhecimento bíblico mais vida espiritual gera intimidade, intimidade leva à dimensão de poder. Ninguém pode ter intimidade com quem ele não conhece. Você não tem intimidade. Você não sabe o que ele quer, o que ele faz, de onde ele vem, do que ele é capaz e para onde ele vai. Você não conhece a casa dele. Se você é estranho para ele, ele também não vai entrar na sua casa. Então veja, o conhecimento é fundamental. Conhecimento, vida espiritual, intimidade, poder de Deus. Então, os lombos precisam estar cingidos com a verdade. A armadura tem que estar justinha. A oração pode ser em cima da palavra, deve ser em cima da palavra. O jejum, tempo para Deus. Eu sempre falo aqui, não faça jejum se você não pode dar uma privacidade, você não pode dar uma exclusividade para Deus. Não faça. Jejum sem comunhão é passar fome em vão. Olha aí, até frase feita, mas é muito verdadeira. Então, veja, é importantíssimo que você esteja bem ajustado com a palavra. Pastor, tem mais alguma outra pergunta? Mas a pergunta até da outra live eu vou deixar para quando a gente for fazer uma revisão. A gente vai fazer essa revisão, tá? Vai tirar um dia para fazer a revisão de tudo que a gente já fez e tentar ver se a gente consegue unir uma coisa pela outra aí e fazer uma mensagem bonita. Mas a minha pergunta que eu faço, hoje eu quero fazer uma pergunta. Quando o apóstolo Paulo ele apresenta a Efésios 6:10, que justamente ele estava vivendo também uma luta, uma batalha. Ele estava vivendo aquela batalha. E o apóstolo, a gente vê que ele venceu todas as batalhas. Imagina levar 39 chibatadas, amarrar pelos pés, pelas mãos, a porta da cadeia se abre e ele não sai.
porque ele não tinha recebido a informação de sair. Por isso que nem todas as portas que se abrem é para a gente sair. Por isso que estudar a palavra, a gente tem a sapiência de saber qual é o momento que a gente tem que dar um passo à frente, qual é o momento que a gente tem que ficar estabilizado e qual é o momento que a gente tem que retroagir. Nós também, às vezes, nós temos que retroagir. Concorda, pastor? Veja, ali Deus tinha o propósito de alcançar aquele carcereiro, a família dele, porque Deus queria alcançar a nação. Então, quando o Senhor opera aquela maravilha, quando vem aquele terremoto, sacode, balança as estruturas do edifício e faz com que as portas do cárcere se abram. E olha que era um negócio horroroso. Porque lá onde ele ficou preso existe até hoje. Chama-se prisão marmentina. Pesquisa no Google que você vai encontrar. O cárcere fica abaixo do solo. Lá não entra luz. Lá muito mal entra oxigênio. Lá não tem espaço. Então, quando Deus abre as portas do cárcere e o carcereiro vê todos os presos naquela situação, ali era o propósito de Deus se realizando, se concretizando. E aí Paulo dá uma palavra de ordem: olha, não se preocupe, não te faças nenhum mal, porque ele já pegou o gládio, que era a espada romana de 2 gumes, pontiagudo, e já ia enfiando nele. Sabe por quê? Porque ele ia ser torturado primeiro. A sentença era, primeiro ele ia sofrer muito, pastor Carlos. Muito. Ele ia ser viciado, torturado a hora que ele não aguentasse, mas ele ia pedir para morrer. Pelo amor de Deus, me mata para acabar isso, que eu não aguento mais. Então ele falou, quer saber, eu vou morrer de uma vez, que para mim é mais prático. Paulo disse, não te faças nenhum mal, que nós estamos aqui. Todos estamos aqui. Quem estava pensando em fugir, desistiu. Porque o Senhor, a quem eu sirvo, fez essa maravilha aqui. Ele falou, senhores, o que eu tenho que fazer para me salvar? Sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando o seguinte, o que eu tenho que fazer para eu não ser torturado e executado? E Paulo Essa é a ideia. Essa era a ideia. O que eu tenho que fazer? Ele falou, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. O carcereiro foi lá, lavou os vergões deles, depois eles foram soltos, aí ele leva o pessoal para... Opa, chegando aqui um cálice. Okay. Só é benção, né? Eu também queria uma sobrinha assim, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Como é que a gente faz para ter uma, né? A gente morre de inveja santa. Mas olha... Essa aqui é a filha do meu coração, minha filha mesmo. Desde sempre. Então, veja, tem esse detalhe. Podemos passar para a parte final, pastor Carlos? Podemos, mas deixa eu só dar uma ênfasezinha nisso aí, só para descansar um pouquinho o pastor. Pastor, quando o senhor falou que ali a carceragem, naquela época, ficava abaixo do chão, abaixo do chão. Não. Só a prisão onde Paulo foi parar. A prisão marmentina. Só ela era assim. Isso. Era a prisão. Imagina Guantánamo, lá nos Estados Unidos, que é uma prisão específica para terrorista. É o pior do pior. A prisão marmentina era a prisão para aqueles que eram os piores, os facínoras, os inimigos públicos do Estado. Foi para lá que Paulo foi mandado. Porque eles diziam o seguinte, esse sujeito é uma peste. E chamavam Paulo assim. Ele cria confusão onde ele chega. Me fez lembrar esse episódio, o Galpão da Quinta. Eu trabalhei muito tempo no Galpão da Quinta, e o Galpão da Quinta tinha um subsolo. O subsolo tinha aproximadamente
de 4 a 8 dedos de água com as paredes úmidas. Então, pensa uma pessoa ali, dias e dias, em cima daquela umidade. Me fez lembrar o sofrimento de Paulo. O sofrimento de Paulo com o sofrimento de hoje, que ainda existe, ainda em alguns lugares, coisas quase semelhantes ao que tinha naquela época. Esse era o meu adendo que eu queria falar. Pode ficar à vontade. Amém. Então, veja, como nós estamos falando, pastor Carlos, cingidos os vossos lombos e vestidos-vos com a couraça da justiça. Aí vem a questão da couraça. A couraça, ele era uma defesa para o tórax. Era um colete. Imagina um colete. Era um colete. Com o tempo, naquela ocasião, isso estou falando em termos de história do exército romano, esse colete, ele era apenas um colete feito de couro reforçado, o couro triplicado, dobrado, enfim. Só que o que acontece? Chamavam também de peitoral, porque a palavra grega para esse colete é tórax, que ele também era chamado de toraca, porque era para isso aqui, para o peitoral. Tórax é uma palavra grega que significa literalmente peitoral. Então, a experiência das legiões romanas começou a mostrar que esse colete de couro já não estava resolvendo. Eles estavam tomando flechada, eles estavam tomando estocada, facada e vai por aí fora. Então, com o desenvolvimento tecnológico, eles descobriram que fazendo pequenas lâminas flexíveis de metal, eles poderiam, através da ciência do ferreiro, que conseguia dobrar as lâminas sem quebrar, então eles podiam fazer pequenas tiras e unir essas tiras sobrepostas, uma sobrepostas às outras. E com isso, eles criaram a chamada lorica segmentata, que é uma palavra em latim. O pessoal fala lorica, por favor, é lórica. Lórica segmentata. Segmentata quer dizer pedaços, metal em pedaços, cobertura toda segmentada. Vocês vão ver, eu de propósito, eu coloco na introdução das nossas lives, vocês vão ver, na nossa segunda live, vocês vão ver a reprodução desse uniforme que eu estou falando. Você vai ver lá uma exibição de um movimento dos legionários romanos que eles vão fazer a formação tartaruga. Mas observem bem que aparece claramente como era a lórica. As tiras de metal sobrepostas protegiam um ombro, protegiam o peito e protegiam as costas. Elas eram amarradas, sobrepostas, com tiras de couro. E tinha aquela faixa de couro que fazia com que ela ficasse pegadinha, justinha ao corpo. Então, veja, as placas, elas eram para quê? Para proteger os órgãos vitais. Peito, ombro. Se toma uma flechada aqui tem um nervo. Imediatamente o braço desaba. Não tem braço. Toma aqui, o braço desaba. Aqui você tem o coração e aqui você tem as vísceras. Se você for atingido nesses lugares, você vai morrer. E tem muitos exércitos que têm uma estratégia, pastor Carlos, que às vezes não é de matar, é de incapacitar. Para cada 2, 3 indivíduos, eles acertam um.
para esse indivíduo ficar incapacitado de ocupar os dois para carregar ele. Já diminuiu a força de combate. Agora, um dado importante, não perde o raciocínio não, pastor. Queria que trouxesse isso aí em paralelo à arma do cristão. Porque essa possibilidade de ter essas armas é justamente para que o homem, a mulher de Deus, ela sabe que se ela não tiver com essa armadura justa, ela vai sofrer as consequências. Ela Vai. perde a mobilidade, Sim. ela perde E o desejo de veja, adorar. isso. Pode Os falar, pode lombos falar. precisam ser cingidos, amarrados. A armadura tem que estar fechadinha, justinha com a palavra. Justinha. Não é com o que eu acho, não é com o que... Não, você tem que vir para cá, vem para cá, confirma aqui. Vem aqui, faça igual os bereanos. Você ouviu alguém pregar, quando chegar... Lá não vai dar tempo. Mas quando chegar em casa, vem aqui conferir direitinho. Faça isso. Não é por desconfiança, é para a sua edificação. E para Com a certeza. edificação daquele que pregou. Ou não. Ou para a correção daquilo que ele falou de errado. Ou para que você possa chegar, então, e perguntar, olha, eu tenho uma dúvida em relação àquilo que foi pregado. Sabe por quê? Eu conferi na palavra e não é isso que está falando. Só pode me explicar melhor? Olha aí, olha a armadura justinha. Olha aí. Você foi para a palavra. Então veja, essa lógica segmentar, proteger os órgãos vitais do corpo, para você não ser atingido. E você vai observar que ainda nesse estudo, nós vamos falar dos dardos inflamados do maligno. Sabe onde você vai ver os dardos inflamados? No nosso primeiro vídeo. No vídeo inicial da nossa primeira live, você vai ver que eu coloco ali um trecho de 1 minutinho da simulação, é uma cena de um filme, de uma emboscada que a Legião Romana Eu estava vi, sofrendo. eu Observe assisti. as bolas de fogo que vêm. Observe como que eles agiram. Eles não abandonaram. Eles não entraram em pânico. Eles não saíram correndo. Eles se fecharam. E as bolas de fogo batiam. Eles estavam ali fechadinhos. Num só corpo. Numa só mente. Então veja. A armadura é para proteger. Porque depois daquelas bolas de fogo, o pastor comia de chuva de flecha. Comia de chuva de flecha. Aí eles tinham que fazer o quê? A formação tartaruga, que está na introdução do nosso segundo Bota lá vídeo. Eles se fechavam como uma tartaruga. E eles chamavam aquilo de tortuga. Formação tortuga, no latim. Então eles se fechavam como a coraça de uma tartaruga e iam dando a passos cadenciados para tocar. Passo cadenciado, ó. É como se fosse uma marcha. Porque se andasse demais, pisava no pé do outro, caía. Então, é a igreja caminhando. Numa só passo a formação. passo a Numa passo. só mente. Num só espírito. Numa só doutrina. Entende? Então, a armadura, ela é fundamental. As armas. Por enquanto, nós estamos falando de armas de defesa. Depois, quando nós formos avançando nos versículos, nós vamos falar das armas de ataque. Nós vamos falar da lança. Nós vamos falar da espada. E nós vamos falar do escudo, que é bifuncional. Tanto defende quanto também Como ataca. Amado pastor, muito bem colocado, muito bem aí. Tem alguma coisa para terminar? Já terminou? Tem alguma coisa a mais? Não, desse versículo 14 aqui, somente esses detalhes que são essenciais.
Eu Sabe, trouxe ficou muito esse bem. fundo histórico, trouxe essa contextualização histórica. O mais os irmãos podem encontrar aí, tem uma biblioteca vasta no YouTube e tudo. Mas eu digo, de novo, nós estamos colocando na edição dos nossos vídeos, não perde, tá? Sempre no início nós vamos colocar detalhes que vocês vão ver e vocês vão lembrar do que aquilo que nós estamos falando. Como não dá para a gente compartilhar a tela aqui, por enquanto, então nós estamos colocando esses pequenos vídeos na introdução dos nossos estudos. Tá aí, gente. Esse momento de segunda-feira aí foi muito bom. Aprendemos bastante, aprendemos aí demais. Eu tenho certeza que a gente vai começar a perceber o quanto é importante que a carta Paulinas, carta de Paulos, que ela não sirva só para aquelas mensagens de sentimentalismo, mas que seja uma mensagem de razão. Porque pela razão a gente aprende, pela emoção, a gente tem aquela emoção, mas daqui a pouquinho a emoção passa, aí passa tudo, aí a gente chega em casa, mas o que foi que pregou, hein? Gente, eu não sei. Mas pela razão, você está levando para casa um conteúdo muito importante. Aquela passagem de Jesus, quando ele vai tratar com o endemoniado de Gadareno, ele quando chega ali, que ele vai determinar ali, em cima daqueles demônios, o que os demônios falam? Ah, deixa eu cair naquela manada de porcos. A igreja do Senhor, ela está indo de encontro a essas práticas, mas estão esquecendo de que a casa não é que tenha manada de porcos, mas tenha pessoas que aquele demônio pode sair daquela vida e pode entrar para dentro da nossa casa, porque a nossa casa está fora da armadura de Deus. A armadura de Deus é para isso. É quando tu sai para a batalha, mas também tu dá cobertura à tua casa. Tua casa fica coberta. Então, Pastor, um último detalhe aqui é que o Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. nenhum mal sucederá à sua tenda. As armaduras de Deus são o esconderijo do Altíssimo. Nós nos abrigamos nas armas e nas armaduras de Deus, sabendo que Deus está nos guardando, sabendo que nós estamos ali, não seremos atingidos, vão cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, sabendo que praga alguma vai entrar na sua casa. E se entrar, vai ter que sair em nome do Senhor Jesus, porque você está abrigado, justinho, com as armas e as armaduras de Deus. Muito bem colocado. Pastor, se fizer um apelo, acho que eu vou aceitar também. Isso aí é uma brincadeira que a gente faz entre pastores, né, que está sempre pregando. Diz, rapaz, se você fizer um apelo, nós vamos aceitar. Eu vou acabar aceitando esse projeto aí. Levanta a mão. Se fizer apelo agora, eu estou levantando a mão. Então, gente, façam as perguntas que vocês precisam fazer. Manda para a gente perguntas. Às vezes você tem perguntas, você tem questionamento, você tem dúvida. Manda para a gente que nós estamos aqui. Vamos secar um pouquinho esse homem aí, que esse homem tem uma sabedoria maravilhosa. Eu vou contar um fato que aconteceu de uma palestra que ele foi fazer sobre armas. E ele chegou lá, tinha lá um coronel do exército, tinha um tenente-coronel do exército, com especialidade em armas. E esse homem que me chega lá, me fala de arma, foi embora. Quando deram a oportunidade para o tenente-coronel falar, o tenente-coronel disse assim, eu não tenho mais nada que falar, porque o cravo, ele já falou tudo. Ele já falou tudo. Então, esse homem, ele é dedicado. Ele não é melhor do que ninguém, mas ele é uma pessoa dedicada. E toda pessoa que ela é dedicada ao ensino, do Senhor Deus. é uma pessoa, qualquer um pode ser dedicado. Você está sendo dedicado, que no momento que você pega as tuas horas, senta aqui, ouve, isso é dedicação.
é aprendizado. Verdade, verdade. E isso vai aperfeiçoar nas suas mensagens que você vai fazer no futuro. Isso vai aperfeiçoar ao entendimento para você cobrir a tua casa. Não é só cuidar dos outros, mas cuidar dos seus também. Porque a gente quando é pastor, né, ou algum cargo na igreja, a gente acaba cuidando muito mais das pessoas, esquecendo dos domésticos da fé, que é a nossa casa. A armadura de Deus. Fique atento. Você é o nosso convidado especial para a semana que vem. Semana que vem não vamos estar aqui no mesmo horário, né, pastor? Mesmo horário? Sim, no mesmo Mesmo horário. horário, de preferência Então, 19 horas ou isso. 19h30. Eu creio que talvez seja 19h30, para poder Isso. aguardar aqueles irmãos que estão chegando do trabalho. Dá tempo do irmão tomar um banhozinho, comer Com alguma certeza. coisinha. Ouvir a palavra de barriga cheia é muito melhor. Oh, beleza. Gente, muito obrigado. Mi hermana que está aí hablando, lá da Filipinas, um forte abraço. Irmã Isabel, olha, Deus, pastor, Deus abençoe, irmã Isabel. se eu contar a história dessa menina, essa menina quando eu conheci lá, o casamento lá é complicado. Se você casar, você não pode divorciar. Pensa, o marido repudiou ela ficar presa ao marido, uma mulher jovem, mulher muito simpática, muito dada, uma família maravilhosa que tem lá. E hoje ela tem um trabalho na casa dela, que ali eu trabalhando, cuidando dela, zelando ela. Imagina eu ter que falar inglês com ela. Pensa no milagre de Deus sobre a minha vida. E eu comecei falando inglês, hoje ela fala que não pode falar em castelhano, que eu entendo também o castelhano. Então hoje eu falo com ela um pouco em castelhano. Mas ali foi um trabalho muito bonito, missionário. Filipinas hoje tem uma casa com 35 crianças cuidando num bairro carente. Pensa, são coisas maravilosas, né? Então eu digo Verdade. para você, olha, aproveita a oportunidade que você tem de aprender. Porque se você aprender, você tem como você passar para as outras pessoas. E o poder é do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a vida daquela pessoa, é que vai filtrar e vai fazer toda a obra como foi feito naquela casa. Imagina, do outro lado do mundo. E a gente consegue com isso. Tá ok? Gente, muito obrigado, uma boa noite, um forte abraço para cada um de vocês. Eu fico muito satisfeito quando as pessoas vêm no meu privado, conversam comigo, olha, assisti a live, foi muito bom. Quando também vai lá no privado, lá do Pastor Cravo também. Então, vamos ficar atentos, vamos se unir, vamos aprender, porque aprendendo é que a gente vai vencer todo o mal sobre nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. As considerações finais. Amém. Eu só gostaria de agradecer a Deus e ao pastor Carlos Almeida por mais essa oportunidade. Também quero agradecer a todos aqueles que nos assistem, que nos seguem. Pedir a você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, você pode não gostar de nada do que foi falado. Você pode não concordar com nada do que foi falado. É um direito que você tem. Você pode não gostar da qualidade do vídeo. É um direito que você tem. Pode não gostar da minha voz. Não importa. Mas se você gostou, se essas lives, se a mensagem tem trazido alguma coisa da parte de Deus para a sua vida, então você tem a obrigação de compartilhar. Compartilha Amém. com seus contatos. Compartilha, porque pode ter uma pessoa nesse exato momento precisando de uma palavra de orientação, de uma palavra de ânimo, alguém que está perdido, alguém que está desanimado, alguém que já decidiu desistir, alguém que já decidiu abandonar, alguém que já decidiu dar um tempo. Por favor, compartilha. Em nome do Senhor Jesus. Você não estará compartilhando pastor Cravo e nem pastor Carlos Almeida. Porque eu já recebi da parte de Deus tudo aquilo que uma pessoa da minha condição poderia receber. Fama, exposição, popularidade.
o meu regozijo é fazer com que o entendimento aprofundado, contextualizado, fundamentado da palavra de Deus chegue até o maior número de pessoas. Teologia prática é a teologia que oferece alternativas para você. É a teologia a serviço do crente, para que ele possa entender melhor a palavra de Deus e, entendendo melhor, ele possa se posicionar melhor no seu dia a dia. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno te livre de todo mal, resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o Messias. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Obrigado, pastor Cravo. Tchau, tchau.